Aí ela: pastor. Falei: oi. Ela disse: quando fores orar, não pede energia para cá, não. Água potável vem para cá uma vez por semana, enche só um balde da gente, mas não pede água também, não. Estava querendo levantar a mão, sair profetizando lá. E ela: não pede energia para nós, não. E não peça água. Quando eu estou virando as costas com a Luana, para olhar para ela com um olhar assustado, ela disse: pede para Jesus me dar as almas dessa vila. E com os olhos em lágrimas ela disse: eu os amo. A prioridade não é a energia, a prioridade não é a água. Eu quero as almas dessa vila, pastor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia para um melhor aprendizado do texto. Podemos ler, digam amém. O versículo 9 diz: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás. O que está acontecendo? Está desviando aqui. E ele disse: está desviando. É eu que estou segurando. Ei, som. Eu não falo som, não, é som. Ei, som. Aí tá ok? Agora ficou ok de novo. É sonoplastia, você sabe como é que é o dedo, Cláudio. 16. Mas ele falou: não fui eu, não. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O A está craseado. Ela está dizendo para ele não mentir para ela. Queridos, o livro dos reis tem um propósito óbvio: apresentar a história dos reis de Israel. Haviam no tempo dos reis, dois grupos de homens que representavam a autoridade de Deus na terra: reis e profetas. Os reis não poderiam governar sem as instruções que os profetas lhes traziam ao coração. Foi o homem usado como profeta que pré-anunciou qual deveria ser o comportamento dos reis de Israel. Esse homem foi Moisés. Deveria haver uma conexão sábia, uma interdependência entre reis e profetas. Um não deveria tentar assumir o lugar do outro, quando Deus não lhe dava esse chamado. Os reis deveriam representar a autoridade governamental de Deus. Os profetas deveriam representar a autoridade da pregação sobre Deus. Os profetas iam contra o sistema falido que se realizava quando os reis se afastavam da palavra de Deus. Aí, escute, quando os reis se afastavam da palavra de Deus, sobravam os profetas para trazer a nação de volta e confrontar o rei, porque os olhos das pessoas estavam voltados para os reis. Mas haviam muitos reis corruptos. A maioria dos reis foram corruptos. O poder, o dinheiro, a fama lhes faziam desviar do propósito. Mas os profetas continuavam com o trono de Deus no coração deles. Dois deles se destacam, se esforçando para trazer a nação de volta para os caminhos de Deus. E a expressão caminhos de Deus no Antigo Testamento é a obediência à palavra. Dois deles, no tempo dos reis, foram os que mais se destacaram: Elias e Eliseu. Num tempo em que, por causa do fracasso dos reis, as pessoas se tornaram idólatras, eles foram considerados os profetas javistas. Tudo junto. Javistas. Ou seja, os profetas de Jeová. Os profetas que faziam as pessoas se lembrarem de Deus novamente. Chegou o momento de Elias ser assunto aos céus. Elias foi levado aos céus. E Eliseu focou em seu ministério
estando sempre junto de Elias. E Eliseu precisava demonstrar que era o substituto de Elias, porque ele é um profeta novo. E quem inicia no ministério sabe de suas guerras, sabe de suas batalhas. E uma das batalhas de quem está iniciando no ministério é o descrédito. Até Jesus passou por isso. Então você não pode desistir do ministério só porque os que têm mais experiências ministeriais às vezes desprezam você. Claro, às vezes eles se esquecem que eles também já foram desprezados. Mas também tem uma soberania divina ou não tem? Eu estou perguntando, tem uma soberania divina, sim ou não? Deus é soberano? Então se Deus permite que os mais maduros desprezem os que estão iniciando agora, você tem que ver isso como um tratamento divino. É Deus te forjando. Ou você fica no nível humano, o homem é mau. Ou você vira um espiritualista, é o capeta. Ou então você se comporta como alguém bíblico, o meu Deus está no controle. Jesus passou pelo descrédito. Vou te mostrar alguns descréditos, humilhações pelas quais Eliseu teve que passar. Por exemplo, quando Eliseu estava junto de Elias, segundo Reis capítulo 2, chegando a hora de Elias subir, e Elias sentia isso. Elias triste porque ele vai partir e vai deixar seus amigos. Essa mesma tristeza Jesus sentiu em João de 13 a 17. E Paulo sentiu essa tristeza falando aos coríntios e aos colossenses. Ele diz que ficava ali dividido entre ficar com os irmãos e ir para a glória. E Elias, sentindo a hora de ir ao céu, porque ele também tinha amor por Eliseu e pela escola de profetas que ele cuidava, ele fala para ele, é interessante, a maioria dos profetas eram assim. Quando Elias estava triste, ele gostava de se isolar. Eu odeio ficar só quando eu estou triste. Eu perturbo os outros, eu vou para casa, eu toco a campainha, eu ligo no WhatsApp, eu ligo chamada de vídeo. Elias gostava de se isolar. 1 Reis 19, ele se isolou. Ele mandou o servo dele deixar ele sozinho. Me deixa sozinho. Aí o abestalhado vai e deixa Elias sozinho. Aí ele entra ele caminha, vem um anjo, aí ele caminha 40 dias, deixa o anjo para trás, aí entra na caverna de novo. Aí Deus manda ele sair da caverna e ele vai ungir Eliseu. Como que ele unge Eliseu? Ele lança a capa dele em cima de Eliseu. Ele teve essa autoridade para inovar. E Eliseu entendeu que o lançar da capa era o chamado. Aí agora ele passa a seguir Elias. Aí Elias fala bem assim para ele: fica aqui que eu vou para Betel. Aí ele diz: não te deixarei. Lembra do primeiro moço, primeiro cego, 1 Reis 19? Eu estou muito triste, me deixa sozinho. Eliseu está sentindo a tristeza em Elias. Aí ele fala: fica aqui que eu vou para Betel. Eliseu disse: eu não te largo. Fica que eu vou para Gilgal. Eu não te largo. Fica que eu vou para Jericó. Eu não te largo. Ou seja, o primeiro o abandonou, Eliseu não o abandonou. Eliseu foi um amigo levantado por Deus que compreendesse que quando Elias dizia quero ficar só, ele não queria. Ele precisava era de companhia. E Eliseu gruda nele. Aí onde Eliseu chega, eu estou falando do descrédito, onde Eliseu e Elias chegam, ele passava pela escola de profetas. Aí os meninos da escola de profeta vinham em Eliseu, porque estava claro que Eliseu seria o substituto. E falavam assim, sabe aquele tipo de gente que começou a estudar teologia agora e quer discutir com um pastor, quer ficar discutindo na internet, os netcrentes. Aí chegava para Eliseu e falava assim: tu sabes que o Senhor há de arrebatar o teu Senhor sobre a tua cabeça? Tipo, olha essa revelação que eu aprendi com Calvino, velho. Aí Eliseu olhava para os meninos e falava assim: eu sei, calai-vos. Por que Eliseu dizia calai-vos? Porque se fica a escola de profeta um falando por outro, Elias vai embora, Elias vai embora. Quanto mais diziam que Elias iria ser tomado, mais triste ele ficaria. E Eliseu protege o coração de Elias: eu sei, cala a boca. Não, mas a gente falou primeiro, a gente tem uma revelação sobre Elias. Eliseu diz: eu já sei. Peraí, Eliseu tem a mesma revelação que eles sobre Elias, mas Eliseu não fala. Aí eles têm a mesma revelação que Eliseu tem sobre Elias, mas já querem. Não é que você não sabe, é que tem coisa que só pode falar para Elias quem é Eliseu. Tem coisa que não é da sua alçada. Um dos princípios ministeriais é: não entre em questões teológicas que você não domina. Tem coisa que ao pastor, quem fala é o pastor.
Tem coisas que para a igreja quem fala é o pastor da igreja. Tem coisas que para a mãe quem fala é outra mãe. Então Eliseu diz a eles: calai-vos. Todo lugar que Eliseu chegava, em toda escola que Eliseu chegava, os meninos vinham falar: sabes que o teu Senhor será tomado sobre tua cabeça? Por favor, me ajude e diga: teu Senhor. Eles não diziam nosso, porque eles estão querendo dizer que Elias é senhor de Eliseu e não deles. Quando chega no Jordão, Elias discerne a presença de Eliseu e seu desejo ministerial. E Elias fala assim para ele: o que você quer? Pede logo. Aí Eliseu diz: eu quero a porção do teu. O espírito ali não é com E maiúsculo, é com E minúsculo. Porque você pensou a vida toda que Eliseu estava falando do Espírito Santo. Se Eliseu estivesse falando sobre o Espírito Santo, o E em 2 Reis 2 estaria maiúsculo. Mas ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Não é do espírito que está sobre ti, é do teu espírito. Eu quero ser 2 vezes mais esforçado. Eu quero ser 2 vezes mais corajoso. Eu quero ser 2 vezes mais audacioso, para chegar no seu nível, não 2 vezes melhor do que você. A Bíblia não dá margem para que entendamos que Eliseu estava dizendo: se tu tem 1, eu quero ter 2. Se tu tem 2, eu quero ter 4. Não, isso é antibíblico. Não faz parte da personalidade do profeta quando você estuda. Ele estava dizendo: tu és tão grande que para ser seu substituto eu preciso de 2 vezes o que tu tens. Eu quero a porção dobrada do que você tem, do que você já carrega, para chegar onde você chegou. Perceba que Elias disse: se você me vir subir, assim se fará. E Eliseu disse: estou contigo e não abro. Vieram cavalos e carros de fogo e separaram Elias de Eliseu. Quando separaram os dois, aquele negócio de fogo passando, os dois se separaram e o redemoinho vem e leva Elias. Eliseu grita: meu pai, meu pai. Se ele grita de pai, se ele chama de pai, é porque ele se sente um. Todo pai quer o filho, que quer que o filho cresça mais do que ele. Mas filho que ama pai não diz que vai ser melhor que o pai. O máximo que ele diz é: quero ser como o Senhor. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Carros de Israel e seus... Não. Quando ele pergunta quem vai governar a nação, aí a capa de Elias cai sobre ele. Eliseu faz a conexão da primeira vez que ele se encontrou com Elias. Porque quando Elias foi atrás dele, quando saiu da caverna, 1 Reis 19, o que Elias lançou sobre ele? A capa. Aí agora ele está desesperado. Quem vai liderar a nação? Se ele quisesse tomar o lugar de Elias, se ele quisesse ser melhor do que Elias, ele dizia: já comigo. Mas é um clamor. Carros de Israel e seus cavaleiros. Os carros têm, os cavaleiros têm, mas o líder se foi. Cadê a liderança agora? Quem vai nos guiar? Aí a capa. Elias larga a capa dizendo: tu tá lembrado daquele dia? E ele insiste em honrar Elias. Ele pega a capa de... oh meu Deus, é Elias, é Elias. Ele pega a capa de Elias. Fere as águas do rio. Vou fazer gincana agora. Fere as águas do rio Jordão e grita: onde está o meu Deus? Ou onde está o Deus de Elias? Ele não queria ser melhor que Elias 2 vezes. Ele só queria pegar o bastão e continuar o chamado, continuar a memória, continuar a história. Onde está o Deus de Elias? Se você tem um coração que não despreza a história de quem veio antes de você, aí eu sei que você está preparado para construir a própria. Quando ele pergunta onde está o Deus de Elias, o Jordão abre e os discípulos estavam do outro lado. Olha! Aí Eliseu chega. Quando Eliseu chega do outro lado, pertinho deles assim, bem pertinho, aí eles olham para Eliseu e falam assim: nós vamos procurar ele. Elias não sumiu, Elias subiu.
Mas eles não querem aceitar de bom grado. A gente vai atrás dele, tá bom? Aí Eliseu diz: podem ir. E continuou a viagem. Chegando em Betel, por onde havia passado com Elias. Betel, um lugar de muita idolatria nesse tempo, por causa dos reis. 40 jovens olham para Eliseu e falam assim: sobe, careca. Peraí, vou fazer uma pergunta para quem lê Bíblia. Quem acabou de subir? Ô, coisa, olha, nem precisei. Agora eu vou pedir só porque eu achei bonito. Quem acabou de subir? E eles mandaram Eliseu fazer o quê? Ficou feio. Sobe, careca. Quem tinha acabado de subir? Eles estão mandando Eliseu fazer o quê? Sabe o que eles estavam dizendo? Tu és o substituto mesmo? Sobe igual ele. Sobe igual ele, vai lá. Vai lá, que a gente acredita. Calvo. Ser careca, ser calvo é uma coisa. Estar é porque Eliseu havia arrancado os cabelos, lamentando a ausência de. Então eles desprezam o ministério de Eliseu e ao mesmo tempo a saudade que ele tem de Elias. Estão brincando com coisa séria. É como se você chegasse num velório e risse: sobe, careca. Tá lamentando o quê? Lembra de Jó arrancando os cabelos para chorar pela ausência dos filhos? Sobe, calvo, sobe aí, faz aí, já que tu és o substituto. Aí Eliseu lança uma palavra de maldição, porque diz: eu disse que eram dois representantes de Deus, o rei e o. Desrespeitar o profeta era desprezar quem? Deus, porque ele era representante de quem? Vieram as ursas e os comeram. Juízo em uma terra idólatra. Eliseu enfrentou descrédito, como todo mundo que inicia o ministério enfrenta. Eu travei literalmente aqui, vocês perceberam? Porque eu lembrei de um texto. Coloca para mim Lucas 4. Jesus, quando fala de Eliseu, é num contexto de desprezo ministerial. Eu disse a vocês que como cristãos nós temos que ler o Antigo Testamento com os óculos do Novo. Capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 14, não sei se você abriu sua Bíblia aí, sem ser no celular. Não sei se a sua Bíblia tem a mesma divisão que a minha. Está escrito bem assim o título dessa porção a partir do 14. Jesus. Fala! Jesus é expulso de Nazaré. É rejeição ou não é? E Jesus é chamado Jesus de Nazaré, meu Deus. Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de... Lembrou. Então olha quando é que Jesus vai citar Eliseu. Capítulo 4, a partir do versículo 14. Quando ele vence o diabo no deserto, ele vai para a sinagoga, pega o livro, lê Isaías 60 e 61. Isaías 61, do 1 ao 2. Aí ele prega, ele está lendo versículo 18, versículo 19. Aí no 21, ele fala bem assim: a escritura de Isaías se cumpriu em mim. Olha o 22. De 2. Haja. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Não é esse o filho do Zé? O filho do Zé. Aí Jesus diz: sem dúvida vocês vão citar sobre mim esse provérbio. Sabe qual era o provérbio? Médico, cura-te. Lembra de Eliseu? Sobe, calvo. Tu não é o substituto de Elias? Assim como ele subiu, suba também. Aí olharam para Jesus: tu não acabaste de dizer que a profecia de Isaías se cumpre em ti? Então cura-te a ti mesmo. O que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faz aqui também. Tu não é bom lá? Seja bom aqui também. Aí Jesus disse: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele está falando de desprezo, descrédito.
crédito. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Aqui Jesus já está respondendo o que vai acontecer. Já que vocês estão me desprezando, vou contar uma historinha para vocês. No tempo de Elias, quando o céu se fechou, tinham muitas viúvas em Israel, mas ele não foi a nenhuma delas. Continue. A nenhuma delas Elias foi enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Sabe o que Jesus estava dizendo? O ministério de Elias foi desprezado pelo reino. Deus o mandou para uma terra estranha. Agora, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. A nação que desprezou Eliseu teve que ver Eliseu fazer milagre em terras estranhas. Aí, olha o que é que Jesus diz. Olha o que é que o texto diz. Todos na sinagoga ouvindo essas coisas. Por que eles se encheram de ira? Porque eles entenderam o que eu acabei de dizer para tu. Peraí, assim como Elias saiu para fazer milagre fora de Israel, assim como Eliseu saiu para fazer milagre em quem não era de Israel, tu está dizendo para nós que tu vai fazer maravilha para quem não é da nossa igreja? Tu vai pregar para quem não faz parte do nosso ministério? Tu vai dar crédito a quem é de fora? Vocês estão me desprezando aqui? Então Jesus cita Eliseu num contexto de descrédito. Eu já cheguei tarde porque o voo atrasou. Eu já cheguei tarde à igreja porque o pneu do carro de quem foi me buscar furou. Eu já cheguei tarde porque o ônibus quebrou. Eu já cheguei tarde porque minha bicicleta quebrou. E o pastor mandava eu embora da porta. Eu já cheguei para pregar e o pastor disse: irmãos, eu pensei que o pregador era mais experiente, mas é o menino, eu vou dar 15 minutos para ele. Eu já preguei igreja, eu disse assim: Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Aí quando eu fui dizer assim, o único que não viveu mentindo foi José. Quando eu ia concluir que a verdade entrou naquela família, em José, o pastor estava em pé do meu lado, lá em Mato Grosso, e falou assim: esse pregador está mentindo. Quem mentiu não foi Abraão, nem Isaac, nem Jacó, é o pregador que está mentindo. Aí eu falei: argumente, por favor, pastor. Ele disse: Abraão, Isaac e Jacó é a trindade do Antigo Testamento. Aí eu disse: de Bíblia é fraco, mas é a autoridade da igreja. Eu disse isso para mim mesmo. Aí eu falei: o senhor pode continuar pregando, pastor? Ele disse: não, continue, depois eu corrijo a pregação. E eu continuei. Já marcaram congressos que não colocaram minha foto devido à idade e tamanho. Vou até falar o nome da cidade, menos a igreja. Cosmópolis, São Paulo. Colocaram assim, no meu dia. Teve o dia do pastor Gilmar Santos, teve o dia de outros pregadores. Aí no dia da minha pregação, estava assim, pregador surpresa. Por quê? Porque já... Pode rir, eu não sofro de bullying. Já tinham me agendado aí para lançar o cartaz. Era no tempo do Orkut. Para lançar o cartaz, quando era para postar a foto, eles disseram: o pastor não vai aprovar, então vamos deixar a pregador surpresa, porque aí o pastor pensa. Olha o que disseram, me disseram: o pastor pensa que vai ser algum pregador que ele já conhece, só que a gente quer fazer uma surpresa pro jovem. Chega eu. Mas o pastor deixou eu pregar. Foi forte. Ih, meu irmão. Esses homens me ensinaram demais a escutar o adolescente, o jovem que chega para mim lá na banca de livros: pastor, um dia eu quero pregar como você. Pastor, a gente vai se encontrar nos púlpitos. E eu digo a eles: você vai pregar mais do que eu. Você vai chegar mais longe do que onde eu cheguei. É você que escolhe se vão te tornar. Irmão, é você que escolhe o que? O homem pode fazer o mal a você, mas é você que escolhe se eles vão te tornar tão mal quanto eles. Eliseu passou pelo descrédito. Entendido isso, diga amém. Eu fiz esse arrodeio todo para você entender o propósito do capítulo 4. Mostrar que Eliseu é um profeta reconhecido na nação de Israel, e você já entendeu isso, amém?
Ok. Deus está a cada dia mostrando a credibilidade da igreja. E como que Deus vai mostrar a credibilidade da igreja? Vamos aprender com aqueles que comporam o texto bíblico com suas vidas. E Eliseu faz parte da construção do texto bíblico. O capítulo 4 mostra Eliseu primeiro cuidando de uma mulher pobre. Senhor, meu marido morreu, deixou dívidas, e agora vão levar os meus filhos em troca da dívida. Eliseu dá uma palavra de instrução divina. O pouco azeite que ela tem multiplica, e ela vira uma empresária de azeite. Só que no mesmo capítulo, Eliseu tem um contato com a mulher rica. A mulher pobre foi ele que cuidou. A mulher rica Deus levantou para cuidar dele. Isso é ser missionário, sem acepção de pessoas. Você vai ter contato com pobre e contato com rico. Está na moda agora. Se você prega numa igreja bonita, você não é missionário. Você só é missionário se você prega para pobre. Esse dia um cara comentou no Facebook: eu só vejo foto desse pastor pregando em igreja, nunca vejo pregando na rua. Eu disse: então me mande agora a foto de tu pregando na rua. Aí ele: mas eu sou gago. Aí eu não vou falar a resposta que eu dei não, senão vai virar polêmica. Mas espera aí, por que você quer uma foto minha pregando na rua? Aí ele disse: porque para mim pregador tem que ser pregador de rua. Aí eu falei: onde o pregador de rua aprende a pregar? Aí ele botou um monte de interrogação. Aí eu coloquei em caixa alta: onde o pregador de rua aprendeu a pregar? Ele: na igreja. Falei: uau, então se não fosse a igreja ele não aprenderia a pregar na rua. E as pessoas que o pregador de rua ganha é discipular da onde? Na rua ou na igreja? Na igreja. Falei: mais um motivo para ter igreja. Se todo mundo está pregando na rua, quem vai pastorear? Se todo mundo está pregando na rua, quem vai discipular? Eliseu teve contato com a mulher pobre que ele teve que cuidar, e teve contato com a rica que cuidou dele. Quanto mais você cuida de quem tem menos do que você, mais Deus levanta quem tem mais do que você para te dar aquilo que falta em você. O que é isso? Obra missionária. O missionário é assim, cuidando de alguém, Deus levantando alguém para cuidar dele. Eliseu tem esse ministério sem acepção de pessoas. Segundo lugar, capítulo 4, versículo 8. Um dia, em Nasinem, havia ali uma mulher rica, o qual a reteve a comer pão. Lá, ele providenciou alimento. Aqui, ele recebe alimento. Sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Legal. 9. Ela disse ao seu marido, escute a segunda lição. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela disse assim: isso aqui é uma mulher falando, e mulher sabe observar. Pastor Cláudio Duarte diz que o homem, quando está olhando a mulher bonita, ele olha uma vez, ele olha duas vezes, ele olha três vezes, fica lá. A mulher não, ela pode ser casada, um segundo ela já leu o cara todo e já fez a comparação com o marido dela, que é aquele cara mais bonito que o marido dela. Essa mulher aqui, ele que falou, essas irmãs que se confirmam aí, essa mulher aqui está observando o profeta Eliseu. Isso é ser missionário. Pergunta para mim o quê? Pergunta para mim o quê? O quê? Ser observável. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cada um cuide da sua. Ado, cada um no seu quadrado. Isso não é bíblico. Pastor, eu quero fazer a obra. Pastor, eu quero fazer missões. Então se prepare para ser julgada. Se prepare para ser analisado. Se prepare para ser comparado. É para dar aleluia mesmo. Por quê, pastor? Porque agora você está como luz. Você está exercendo o papel de ser sal. Você não vai mais falar de qualquer forma. Você não vai mais se vestir como piricrente. Você não vai mais se vestir como qualquer molequinho. Você não pode andar em comunhão com qualquer tipo de gente, a não ser que seja no exercício do seu trabalho missionário. Quando é que você vai estar com o maconheiro? Quando é que você vai estar com a prostituta? Quando estiver evangelizando-a. Quando é que os pecadores vão andar com você? Quando virem a graça de Deus em você. Ah, pastor, Jesus andava com pecador. Não, pecadores andavam com Jesus. E quando eles viam andar com Jesus, Jesus pregava o arrependimento para eles. Até Jesus nos deu a lição de ser observável. Eu não estou mandando você sair abrindo. Eu estou falando muito rápido. Normal. Você tem que
ser preparado para isso. Tenho observado. Ou seja, vai ter porta que você vai bater e ela não vai se abrir na primeira. Pedro, é só um exemplo, eu não gosto muito de alegorizar não. Atos 12, Pedro batia e o povo estava duvidando se era Pedro mesmo. Normal, é normal. De tanto pastor bandido que tem, pregador safado que tem, projetos missionários sem credibilidade, quando você for pregar, nem todo mundo vai te dar crédito rápido. Tu vai ter que pregar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e sem reclamar. 3 P's que perderam credibilidade na nossa geração: pastor, político e polícia. Jesus olhou para os discípulos em Mateus 16 e perguntou assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí você está aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E Jesus disse: quem dizem que eu sou? Estão falando o que sobre mim? Olha a comparação. Senhor, estão falando que tu és Jeremias. Eu dava glória. Me comparar com Jeremias. Senhor, estão te comparando com alguém que é profeta com coração de sacerdote. Senhor, estão dizendo que tu és João Batista, homem de autoridade. Senhor, estão dizendo que tu é algum dos profetas. Jesus não reclamou. Jesus não rejeitou as comparações. Ele reconheceu que ao ser observado, ele foi comparado com gente crente. Ele foi comparado com gente que tinha autoridade e quebrantamento na alma. Com quem te comparam? Melhor pergunta: você se esforça para parecer com quem? Dependendo de quem você imita, te limita. Dependendo de quem você imita, você se inspira. Aí Jesus olha para aqueles que estavam perto dele e disse: e vocês pensam o que de mim? Ele é tão grande, mas tão grande, que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele é tão grande que a resposta foi: essa aí não está no Google nem no YouTube. Ou seja, essa aí não foi por pesquisa. Essa aí foi o Pai que te revelou. Por que, pastor? Essência de missionário só se dá por revelação divina. Ô mulher, observando. Tenho observado. Ei, ele não foi respeitado como homem de Deus no primeiro olhar. Ele era um santo homem de Deus, é o representante de Elias, substituto de Elias. Você chegou agora. Você chegou agora. E já quer todo mundo te aplaudindo, te reconhecendo, né? Quarta pessoa da divindade. Cala a boca, senta, aprende. Você não vai tomar o lugar de ninguém. Você vai simplesmente assumir o seu lugar, se é que você se preparou para ele. Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, li versículo 10, coisa de missionário isso aqui. Quem quer fazer a obra de Deus aqui, da gincana? Da gincana, quem quer? Tá bom, agora eu vou mudar a pergunta, quem vai? Vai apanhar mais. Eu sei que vocês estão roucos. Agora da igreja em geral, quem quer ser usado por Deus, fazer a obra de Deus? Olha que bonitinho. Então, não pode haver acepção de pessoas. Diga: a alma do rico e a alma do pobre tem o mesmo valor. Diga: segundo, eu sei que eu serei observado. Não olha para nós, olha para Jesus. O irmão disse isso, a maioria das vezes é vida podre. As pessoas que não são crentes aqui, tá? Não olhem para o meu casamento, não olhem para o meu estilo de vida e não olhem para a vida de ninguém aqui. Olhe só para Jesus. Aí a pessoa vai dizer: o que eu estou fazendo aqui então? É igual quando alguém chega na nossa casa, aí a gente fala assim: não olha a bagunça, fura o zóio. Vai olhar a bagunça e ainda vai falar: casa bagunçada, né? Para de hipocrisia, irmão.
Ó, o que Gideão disse no capítulo 6 de Juízes? Olhem para mim e façam do jeito que eu fizer. Não é soberba você olhar para alguém e dizer: ó, você está tocando ruim, eu vou te ensinar a tocar. Você senta, encosta no lado direito, põe o relógio no lado esquerdo e vai, ó. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ele não está sendo soberbo, ele está dizendo: aprende comigo. Se eu toco lá na igreja, é porque a igreja viu em mim essa capacidade. Eu posso dizer: ó, vê essa pregação minha, tira algumas coisas daí para tu pregar. O Cláudio já fez música com mensagem minha, eu não recebi nenhum pix. Eu já tirei pregação da música do Cláudio, recebeu pix? É assim. Por que não pode aprender com você? Por que não pode olhar para você? Tem que olhar mesmo. O que Paulo disse à igreja em Corinto? Me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Então seu casamento é observado. Como você trata as pessoas lá na empresa? Se você for crente, o negócio complica para você. Tu é paga para trabalhar, tu é pago para trabalhar e só fica no WhatsApp, ladrão. Você está roubando o tempo de trabalho e investindo em diversão, entretenimento. Aí alguém tem que olhar para você lá e falar assim: tu não é crente? Vós sois a luz do mundo. Tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. 10. Façamos um quarto pequeno. E ali coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha só, missionário, irmão, é assim. Ele precisa de pequenas honras, mas devem ser duradouras. Paulo disse em Romanos 10: como pregarão se não forem enviados? Como é que os missionários serão enviados se você não prepara nenhum pequeno quarto? Quer ver? Vou perguntar: quem aqui quer mais igrejas abertas para a salvação das almas? Quem aqui concorda por mais escolas confessionais? Escola evangélica de princípios cristãos, quem concorda? Aleluia. Mais igrejas, mais escolas. E a sua oferta missionária aumentou? Bora para o texto. Versículo 9 diz que ela dá pão para o profeta. Versículo 10, ela dá um quarto mobiliado para o profeta. Versículo 9, ela recebe a visitação do missionário. A partir do versículo 15, ela recebe uma profecia de um filho. Quanto mais se aumenta o seu investimento missionário, mais Deus terá como te abençoar, pois é você quem alarga o vaso, o cesto, a porta do recebimento. A gente precisa zelar por aqueles que se esforçam em nossa igreja para fazer missões. Eles têm os pés que vão onde a maioria da igreja não vai. Eles têm a voz que será ouvida quando a minha e a sua não será. Façamos um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Sucedeu que um dia Eliseu veio e se retirou àquele quarto. Vou perguntar para quem está me ouvindo: quantas camas, quantas mesas e cadeiras e candeeiro? Mas Eliseu não andava sozinho, ele andava com quem? Geazi. Ela não queria. Pode falar. Geazi. Ela queria quem? Se prepara, missionário. Isso vai ser normal na sua vida se tu começar a fazer a obra de Deus. O que, pastor? Nem todo mundo vai acreditar em quem você acredita. Tu vai querer pregar pra gente que sua família vai dizer: não, não tem jeito não. Ó, filho de peixe, peixinho pau que nasce torto nunca se endireita. Não completa a música não. Então, meu irmão, não, ali não tem jeito não. Mas missionário é insistente. Não há alma perdida que Jesus não resgate. Não há pecador que Jesus não restaure. Ai, irmão! Eu estava agora em Curuçazinho. Fala aí. Curuçazinho.
Lá no Pará, 3 horas de barco, irmão. Aí a missionária Andresa estava lá. Aí eu cheguei, falei, e o refri? Ela, tá aqui, aí quente. Eu falei, tá quente. Ela, porque aqui não tem geladeira. Eu falei, e o gelo? Ela, se não tem geladeira, não tem gelo. Falei, tá certo. E ali a Luana comeu turu. Botou um negócio ruim. Eu também comi turu, mas eu falei, só quero um e chega. Quero mais não. E ali, irmão, a gente conversou. Eu dei aulas de teologia, tal, preguei. Aí eu tava olhando assim aquele rio do Pará. E ela me vendo olhar para aquela vila que tem 154 no máximo. É 154 ou 144? Não sei, a Luana que sabe melhor. Tem umas 150 pessoas naquela ilha. Aí ela me viu olhando assim, com a Luana, tem que ser umas casas altas, porque tem muita lama. Aí ela, pastor, falei, oi. Ela disse, quando fores orar, não pede energia para cá, não. Água potável vem para cá uma vez por semana, enche só um balde da gente, mas não pede água também, não. Eu estava querendo levantar a mão, sair profetizando lá. E ela, não pede energia para nós, não. E não peça água. Quando eu estou virando as costas com a Luana, para olhar para ela com um olhar assustado, ela disse, pede para Jesus me dar as almas dessa vila. E com os olhos em lágrimas ela disse, eu os amo. A prioridade não é a energia, a prioridade não é a água, eu quero as almas dessa vila, pastor. Isso é coração de missionário, irmão. Eu cheguei lá, eu já queria gelo. Falei, você precisa de uma geladeira, bora fazer uma campanha. Ela, não, pastor, eu ganhei uma geladeira e a placa. Eu falei, então cadê o gelo? Ela, é que acabou. É uma luta aqui. Mas eu só quero as almas daqui. Irmão, coração de missionário. Se você não tem esse coração, não inventa não, manda sua ofertinha, fica de boa. Não há impacto sem contato. Missões se faz quando você sente o que Jesus sente, amor por gente. Jesus veio como gente, andou entre as gentes, subiu como gente, e quando voltar vai arrebatar a gente. Jesus gosta de gente. Jesus ama pessoas. Eliseu, que acredite em Geazi, ela não é obrigada não. Você precisa entender isso. Sua mãe, seu pai, seu líder pode dizer, para de orar, chega, né, já deu. Mas quando arde aqui, é drogado, é prostituto, é prostituta, não sei, irmão. O que Deus faz no coração de um missionário é algo maravilhoso, irmão. E ela só coloca ali porque ela acredita no ministério dele. Aí, versículo 13. Outra coisa que missionário tem no coração. Eliseu fala para Geazi no 12. Ele deu um jeito de colocar Geazi naquele quartinho lá. Chama a sunamita. Ela vem. Aí Eliseu fala assim no 13. Você nos tem tratado com muito carinho. O que eu posso fazer por você? Eliseu tinha acesso ao rei. Eu já falei isso lá no início da mensagem. Quem estava ligado pegou. Aí ela fala assim para ele. Eu habito no meio do meu povo. Aí ele fala no 14. O que se há de fazer por ela? Geazi, essa mulher, ela só gera, ela só abençoa. Temos que fazer, olha a preocupação de Eliseu desde o versículo 12. Aí Geazi fala assim para ele. Meu senhor, ela não tem filho. Quem está me ouvindo, diga amém, por favor. Meu senhor, ela não tem filho e o marido dela é velho. Aí Eliseu falou, chame-a. A primeira ela rejeitou. Não precisa falar com o rei para me tirar daqui. Eu estou de boa aqui no meio do meu povo. A segunda é sobre filho. Ela não engravidou ainda. Aí ela chega na porta. Versículo 15. Chame-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Ela é ética. Tem 2 homens no quarto. Pegou a menina? Pegou, né? Né, menina, né? Ela não vai ficar num ambiente com 2 machos. Ela não é nada deles. Ela respeita o limite dela. Ela se pôs à porta quando ele a chamou. Aí ele de dentro do quarto diz no 16. No tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Se fosse umas irmãs que a gente conhece. Ela olhou para o profeta Eliseu e disse, não mente para mim. Você é homem de Deus.
mente para mim. Não se empolgue, missionário. Bicho é braba. Fé numa nula prudência. Mas falando de missionário, se prepare para ser confrontado. Não mente. Mas se você é missionário, você não depende. Precisar é uma coisa, depender é outra. O que é precisar, pastor? Eu conto contigo. Ah, não posso, eu conto com outro. Então eu não dependo de você. Então, como quando você fizer a obra de Deus, prometo que não vou cansá-los mais do que já estão. Você vai ser confrontada, você vai ser confrontado, mas você não pode depender de credibilidade humana para exercer seu chamado. Não mente para mim. É verdade que tu quer? Fale só a verdade para mim. Então, versículo 17. A mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado que Eliseu lhe dissera. Crescendo o menino, foi ficar com o pai, que estava lá no campo. Aí o menino no 19 gritou: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai falou o quê? O que todo pai fala: leva para a mãe, leva para a mãe. Aí levou o menino para a mãe no versículo 20. E ele ficou no joelho da mãe até meio-dia e morreu. Quando o menino morre, ela pega o menino, sobe as escadas. Agora imagina ela dizendo: eu falei que eu não estava pedindo filho. Eu falei para não mentir para mim. Mas tu inventou de profetizar. A responsabilidade é sua. E colocou o menino na cama do profeta. Ela está dizendo: esse problema não é meu. Pastor, eu não entendi. Entender. Quando você começar a fazer a obra, você não pode dizer: não tem nada a ver com isso. Tem. É por isso que às vezes algumas pessoas não entendem certas pregações de alguns pastores e pregadores. Porque homens de Deus, quando chegam num nível nacional, eles precisam tocar em feridas nacionais. O que esse cara tem a ver com isso? O que tu não tem. O que não é da sua conta, é da conta dele. Se você fizer a obra de Deus, o problema da cidade é teu. O problema da tua rua é teu. Quem tem que primeiro orar para que Jesus anule as forças demoníacas na sua rua é tu. Quem tem que primeiro orar para que a paz se estabeleça no seu bairro é você. Não adianta xingar governo, culpar governo. A maior responsabilidade de transformação não está na mão do governo, está na missão da igreja. A igreja deve se esforçar para ser um instrumento de transformação na sociedade. Esse problema não é meu, é seu. Quem tem a unção não é ela. Quem tem o chamado não é ela. Quem é profeta não é ela, é ele. Já que você tem a unção, já que você tem um chamado, vão te responsabilizar por coisas que você pensa que não tem nada a ver. Vai ter que cuidar de casamento dos outros, vai ter que cuidar da empresa dos outros, vai ter que cuidar da vida espiritual dos outros, mesmo você precisando que alguém faça por você. Quem quer fazer a obra de Deus? Glória a Deus. Bora pra cima. E aí, meu irmão, ela deixa o menino na porta e vaza. Aí, no versículo 22, chamou o marido e disse: manda um servo aí e uma das jumentas. Jumento não, é lerdo. Jumentata. Uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte, tá, meu bem? Aí o velho fala assim: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Uau! Por que você vai a ele hoje? Não é dia de lua nova nem de sábado. Ou seja, então ela andava de jumenta dia de sábado. Ela ia para o culto, trabalhava, se movimentava, ia ao local distante no dia de sábado, ia. Aí ela olhou para o coroa e falou assim: vai tudo bem. Ela não falou que o menino está morto, é um velho, vai que dá um infarto. O filho do coração dele, a cordinha do coração dele está lá morto na cama. Ela falou assim: vai tudo
bem. Aí albardou a jumenta e ela falou para o guia: vaza, não se detenha no caminhar, a não ser quando eu te disser. Ela é a chefa, uma mulher rica. Aí ela veio o homem de Deus no Monte Carmelo, onde tinha uma escola de profeta. Eliseu estava lá, cuidando da escola do profeta. Agora vai ter que cuidar do filho dos outros. O que é isso? Obra de Deus, irmão. Tu não pediu? Receba. Aí a mulher chega de longe. Eliseu falou para Geazi: olha a sunamita aí, corre ao encontro e faça 3 perguntas para ela. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Viu, minha irmã? Essa é a sua maior missão. Você está bem? Seu marido está bem? E o menino está bem? Aí esses crentes: nossa, pastor Eliseu tinha que perguntar pelo neném primeiro. Tadinho, perguntou pelo marido. É, porque primeiro é quem veio primeiro. O marido veio primeiro. Vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? Aí ela olhou para Geazi e respondeu o quê? Tudo bem. Ela é muito top, essa mulher. Se eu não falei para o meu marido, eu também não vou falar para tu. Você não pode abrir seu coração para quem não abre a Bíblia. Ela não confia em Geazi. Quando ela responde, vai bem, ela sai dele e se apega aos pés de Eliseu. Quem vem para tirá-la? Fala o nome, você falou. Geazi. Meu Deus, a mulher está chorando aos pés do profeta. Aí ele vem: não, meu pastor é intocável. É o arcanjo. Se afasta do meu pastor. Imagina o olhar dela. Por isso que eu não gosto dele. Lembra dos discípulos tirando as crianças de perto de Jesus? Mas Eliseu insiste com ele. Por quê, pastor? Porque ele é missionário, irmão. Missionário gosta do que não presta. Se tu ler um capítulo depois, Geazi fica leproso porque mente em nome de Eliseu. E aí, pastor? Ela não gosta dele, pastor. Pois é, só que vem a fome na terra, a terra dela é vendida. Quando a prosperidade volta, que ela vai lá no rei se humilhar para a terra voltar para ela, quando ela entra, sabe quem está falando bem dela para o rei devolver a terra para ela? Geazi. Se Eliseu desiste de Geazi, não teria Geazi para interceder pela terra dela. Isso é coisa que só missionário experimenta, irmão. Se você quer fazer a obra, peça coração de missionário para Jesus. Não tem como eu te pedir para ficar dando glória a Deus numa mensagem dessa, não, irmão. Ou tu fica com raiva de mim, ou com raiva de tu. Aí ele tenta tirar a moça, a mulher, dos pés do profeta. Aí Eliseu disse: deixe-a, porque a sua alma está amargurada. Agora. E o Senhor não me revelou. É missionário, não inventa. Se Deus não mandou falar, não fala que Deus mandou falar, não. Fala assim: eu vou falar, eu quero falar, eu posso falar, mas não mente em nome de Deus. Esse negócio de profeta que o culto tem 100 pessoas e tem 200 revelações. Tem 100 pessoas e revela para 300. Não mente. Principalmente em nome de Deus. Se você manipula o dom, você não é profeta, você é feiticeiro. É macumbeiro. Eu vou fazer uma pergunta e a resposta é lógica, então não me estressa. Dom é sobrenatural ou natural? Se é sobrenatural, acontece todo dia, toda hora? Não! Se acontece todo dia, toda hora, é comum. Se é comum, não é sobrenatural. Se acontece todo dia, toda hora, é comum. Se é comum, não é sobrenatural. Se não é sobrenatural, não está debaixo do Espírito de Deus. Ou é espírito do homem, ou é espírito demoníaco. Deus não me revelou. Deus não me disse como é que está a alma dela. Eu estava numa igreja, tarde da benção. Tem umas raivas desses. Aí eu repara, eu ia pregar. Aí deram oportunidade para um profeta. Aí era para ele dar uma palavra. Ele achou que ele ia pregar. Aí revelou mais que fugioca. Aí passou para eu pregar.
Aí eu preguei 15 minutos, respeitando o tempo. Aí veio a fila de oração. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar. Aí veio 10 pessoas para minha fila e 100 para a fila dele. Legal. Por que a minha fila ficou 10 pessoas? Porque a primeira já olhou para mim, olha. Aí eu falei, vou orar. Ah, peraí. Aí pegou uma foto. Falei, espiritismo. Aí já botou a foto na mão para eu colocar a mão em cima na foto na mão dela. Falei, então tá bom, bora orar nós dois juntos, tá bom? Ela, tá bom, eu recebo. Eu falei, não, recebe não, tu vai orar comigo. Aí ela, então tá bom, pastor. Aí oramos, ela, amém, amém. Aí quando eu acabei de orar, ela falou assim, você ouviu alguma coisa? Eu falei, você viu? Eu falei, eu fechei o olho. Não vi. Tomás de Aquino, oi, viveu uma vaca voando, velho, uma vaca voando. Aí ele, uma vaca voando, corre, uma vaca voando. Cadê? Tomás de Aquino, oi, você é teólogo, cara, como é que tu acredita que tem uma vaca voando? Por que você veio cá fora ver a vaca voar? Ah, rapaz, é que é mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Desculpa aí. Deus não me manifestou. Aí ela fala para ele, eu te pedi algum filho? É sério? Pedi eu ao meu Senhor algum filho? A resposta é não. Automaticamente ela está dizendo, não me engane, eu te avisei. Se eu avisei, eu não sou responsável pelo que está. Se tu ganhar aquela pessoa para Jesus, o problema é teu. Sabe o que eu estou fazendo em algumas pregações agora? Eu prego, aí faço apelo, aí eu chamo 1, 2 vezes, a pessoa não vem. Falo, pastor, faz o apelo aqui. Aí o pastor chama 5, 6 vezes, a pessoa vem. Falei, aí ó, o problema aí é teu, já mostrou que é ovelha rebelde. Eu já fiz isso em umas 4 pregações, pode olhar no meu canal. Aí o pastor, por que você fez isso? Pastor, eu falei, a honra é sua, meu chefe. Eu vou embora, quem vai cuidar? É assim ou não é? Você é responsável pelas pessoas que você conquista. Por exemplo, responda se mentir. Quem aqui tem Instagram? Quem aqui tem seguidores no Instagram? Você é responsável por eles. Mas você não leva isso a sério. Não importa se você tem 10 seguidores. Eu vou lá no seu Instagram, você tá assim, ó, irmã. Piricrente. Não adianta colocar a palavra do pastor com a ovelha sem lã. E os varões? Nem para cair um raio e tua cara ficar torta. Tu acha que aquilo ali vai edificar seus seguidores? Não, eu tô fazendo uma pergunta séria. Você é responsável pelas pessoas que você conquista. Tem gente que stalkeia, não é? Olha, mas não segue, não é isso? Mas tem gente que te segue. A pessoa podia só stalkear, mas ela está te seguindo. Será que não tem uma frase nessa pregação que pós-culto você pode printar o esboço que você fez com a minha pregação? Não tem um vídeo do seu pastor pregando que você pode fazer um corte? Nós vimos conversando sobre Bíblia. E ele disse que ficou pedindo para as pessoas fazerem cortes da pregação que eu preguei no Gideões Missionário, para ele enviar para grupos. Será que você não consegue? Você é responsável por esse grupo de WhatsApp.
Mas você só põe meme e fofoca. Eu estou dizendo que você é missionário, ganhou vidas para Jesus, você é responsável. Até hoje, onde eu prego, se a Luana estiver comigo, ela vai lá no irmão, na irmã, fala: cadê o nome das pessoas que aceitou Jesus? Para orar lá na quarta de oração por essas pessoas. Aí quando eu volto, ele diz: pastor, o senhor orou por mim? Eu falei: a Luana falou que ia orar. Quem está entendendo a nossa responsabilidade? É isso que ela está falando. Eu não te pedi nenhum filho, foi tu que profetizou e agora o menino está morto. O problema é? Aí ele falou para Geazi: cinge os seus lombos. Eliseu: rapaz, mas missionário é perturbado em insistir em quem não presta. Igual Jesus fez com a gente também não presta. E ele nos ama, nos salva e nos transforma. Eliseu: irmão, olha essa missão. O menino da mulher está morto. Pega o meu cajado. Se encontrar alguém, escute, por favor, é sério. Eu estou no 29, a gente vai terminar no versículo 37. Faltam quantos versículos? Não aceito o bocado. 29 para 37 é 8. Quantos versículos? 8. Está com pressa? Ele pega aqui o cajado, se encontrar alguém, não saúdes. Por quê? Os cumprimentos antigamente eram longos. Era tipo a genealogia. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Se alguém te saudar, não lhe responda. Por quê? É urgência, é emergência. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eu estou te dando uma chance, hein, Geazi? Quem sabe? Para ver se essa mulher te respeita. Porém, a mãe do menino olhou para Eliseu e falou a mesma coisa que ele falou para Elias: vive a tua alma e vive o Senhor, eu não vou te deixar. Eliseu se levantou e a seguiu. Ela foi, agora comigo, ele foi seguindo. Geazi passou adiante deles, talvez pegou a jumenta dela. Versículo 31. Passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não havia nele nem voz nem sentido. Voltou-se, encontrou com o profeta e disse: ele não despertou. Não adianta ter cajado de profeta, voz de profeta, roupa de profeta, nome de profeta, postura de profeta, sem ter unção de profeta, sem ter comunhão com Deus dos profetas. Máscaras não impressionam Deus. Mas eu estou com o cajado do profeta, eu estou aqui amigo do profeta, mas não tem comunhão com Deus do profeta. Está preparado para dar glória a Deus lindo? Pastor, por que não aconteceu nada? Por causa da diferença deles dois. Versículo 32, Eliseu chegou. 33, entrou, fechou a porta e orou aos... O outro confia no bordão. Eliseu cai de joelhos, porque ele depende de Deus. Não é a sua exegese, não é a sua homilética, não é o seu estudo, não é a sua academia, não é seu histórico, não é suas experiências. É na oração, é na dependência. O céu se abre para quem fecha a porta. Eu vou repetir: o céu se abre para quem fecha a porta. Ei, missionário, se você orar, Deus vai te ungir. Se você orar, vai ter milagre. Se você orar, vai ter salvação de almas. Alguém está entendendo essa palavra? Desperta, Jesus. Levante a mão, por favor, e diga: me desperta, Jesus, para orar até tocar os céus. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Ele ora, ele ora, ele ora. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oração. Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Ore, ore, ore. Ore sentado, ore deitado, ore em pé, mas não deixe de orar. Aleluia. Versículo 34, Eliseu, versículo 33, perdão, fechou a porta, orou ao Senhor, subiu, se deitou sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão. Aqui ele está imitando Elias na casa da viúva lá de Sarepta, 1 Reis 17. Ele está imitando o seu mestre. Se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes. Todo espirro é limpeza de brônquios, é limpeza do pulmão. Deus não apenas dá vida, Deus limpa por dentro.
Isso estava acontecendo na casa dela e vai acontecer na casa de quem ora. Eu vou repetir essa palavra: Deus não apenas dá vida, Deus também purifica vida e saúde para a casa de quem ama a obra missionária. Aleluia! Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Fala comigo: aqueceu, espirrou e abriu os olhos. Todo missionário tem que estar preparado para isso aqui, ó. O que, pastor? Milagre processual. Milagre. Lembra de Jesus com a mulher que tinha fluxo de sangue? Ela toca, ela sente que o sangue estancou, mas ela é curada de verdade quando Jesus diz: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada. Escute. Vai ter gente que você vai pregar um sermão e a pessoa vai dizer: amém, eu aceito Jesus, glória a Deus, e nunca mais vai desviar. Mas tem gente que tu vai pregar 1 dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Porque existem ressurreições que são processuais. E missionário sabe disso. Tem dia que vai ter experiência que vai ser rápida. Mas você tem o coração de Jesus. Você precisa ser perseverante no seu ministério. Eliseu, quando vê que o menino abriu os olhos, o milagre foi processual, chamou Geazi. Geazi, meu senhor, chama a dona da casa. Aí ela veio. Aí ele disse: teu filho vive. Ela pegou o menino e saiu. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda a viver de modo transparente, ao ponto de sermos observados e não envergonhar o teu nome. Nos ajuda a acreditar em quem ninguém acredita. Nos ajuda, Pai, a cuidar de missionários que amam sua obra, como aquela mulher cuidou do profeta. Nos ajuda, Jesus, a vencer na oração, não nas estratégias humanas, mas na oração, porque orando o Senhor nos dá estratégias. Ó Deus de Eliseu, nos dá amor por almas, por pessoas. Se tiver alguém aqui, Jesus, com a alma suja, que possa haver limpeza nessa alma hoje. Se está alguém morto espiritualmente, que haja vida pela autoridade da sua palavra. Em nome de Jesus. Fica em pé, irmão.